Como nós observamos na última aula, no Brasil houve muito descontentamento, porque naquela época a colônia ela sofria muitas sanções vindas da metrópole. E esse descontentamento ele vai gerar então várias atitudes, várias reações dos colonos. No Brasil, diversos movimentos sociais de caráter regional foram motivados pelo rigor tributário português, como nós já observamos, pelas restrições ao desenvolvimento interno, porque havia uma necessidade e havia então uma questão da colônia, da metrópole, querer que a colônia continuasse então dependente dela em suas questões administrativas, em suas questões sociais e em suas questões econômicas. Pela carestia ou pela crise nas exportações tradicionais do açúcar e também algodão. Influenciados pelas ideias iluministas, nós vemos que os movimentos iluministas da Europa também influenciaram aqui na América e por movimentos, por exemplo, como foi a independência dos Estados Unidos, que aí então as outras colônias puderam vislumbrar uma questão de também se tornar independente, pelas lutas populares no Haiti, em que os escravizados eles puderam então lutar pela independência do país e pelo fim da escravidão, e o domínio francês, quer dizer, a ajuda dos franceses contra os portugueses, pelos ideais revolucionários também que nós vimos na Revolução Francesa. Diversos setores da sociedade brasileira se rebelaram contra o domínio de Portugal, então, da metrópole. Os movimentos pela emancipação do Brasil, eles vão evidenciar o descontentamento dos setores sociais contra a exploração colonial e lançar as ideias de independência que, a exemplo do que vinha ocorrendo nas demais colônias americanas, também amadureceram e se fortaleceram à medida que cresceu a oposição de interesses entre a colônia e a metrópole. Transformações causadas pela mineração. Nós vamos ver que ao longo do século XVIII, a mineração vai provocar uma série de transformações no Brasil, muitas cidades vão se desenvolver, formando assim uma classe média urbana. Ampliaram-se as atividades voltadas ao mercado interno, como pecuária, suína, cuja carne era comercializada nas regiões mineradoras. Possibilitava-se, assim, a integração de áreas coloniais até então isoladas. O centro econômico da colônia transferiu-se para o Nordeste, para o Centro-Sul, com a consequente mudança da capital para o Rio de Janeiro em 1763. Ao mesmo tempo, a exploração de ouro e de pedras preciosas levou o governo português a aumentar o controle colonial. Então, com esse aumento do controle colonial feito pela metrópole, por Portugal, nós vamos perceber, então, pela uma atitude dos colonos, de muito descontentamento com a metrópole. Vamos encerrar essa questão do descontentamento colonial e também das diversas transformações coloniais que aconteceram no período do século XVIII. Nós vamos terminar essa videoaula com um estudo sobre as questões que levaram, que ajudaram, que geraram no Brasil um descontentamento dos colonos. Nós vamos estudar. Vocês vão fazer uma pesquisa, um breve texto sobre de que maneira os ideais iluministas vão influenciar, então, nos colonos brasileiros, para que eles queiram, nesse momento, a independência, né, da colônia do Brasil. E também um outro texto, nós vamos ver de que maneira os ideais da Revolução Francesa, né, que é a liberdade, fraternidade e igualdade, vão também influenciar os colonos brasileiros a quererem, então, o movimento de emancipação e independência da colônia, que era o Brasil, da metrópole Portugal.